Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 30 de julho de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, aqui estamos, como sempre, agradecidos por termos podido chegar a esta casa, que nos recebe sempre com muito calor, essa companhia dos nossos amigos da espiritualidade, que nunca nos abandonam, zelosos companheiros da espiritualidade. Então, meus irmãos, nós vamos dar início aos nossos trabalhos, como sempre o fazemos, procurando ler e refletir sobre uma página preparatória para os nossos trabalhos. Isso não é apenas uma prática, apenas um protocolo. Isso é uma necessidade que os nossos irmãos da espiritualidade sempre nos alertam, em várias oportunidades. Então, nós temos uma página bastante interessante da Lavra de Viana de Carvalho, extraído do livro Médiuns e Mediunidades. Quem gostaria de fazer a leitura? Obrigado, Sandra. Boa noite. Evocação dos espíritos. Na Antiguidade Oriental, era comum a prática da evocação dos mortos, em todas as culturas, na intimidade dos templos, celebrizando os adivinhos, oráculos e sacerdotes, profetas e pitons que logram traduzir-lhes o pensamento através de cuja sensibilidade retomavam ao contato humano. Esse intercâmbio reiniciou-se com Jesus, cujo advento foi anunciado pelos espíritos nobres e a vida toda assinalada pela incessante comunicação com os desencarnados, prosseguindo ele próprio, após a morte, inúmeras vezes e culminando no inesquecível aparecimento ao jovem Saulo, a quem convocou às portas de Damasco para o ministério inigualável. Logo depois, nas reuniões dos discípulos e continuadores da sua obra de amor, as comunicações espirituais se tornaram o veículo de segurança para o êxito das empresas iluminativas de consciências, tornando-se o elemento de sustentação das comunidades nascentes. Nos séculos seguintes, prosseguiram os fenômenos extraordinários, atestando a comunicabilidade dos espíritos, trazendo a mensagem confortadora de sustentação durante a Idade Média e a afirmação da sobrevivência no período da Idade Moderna. Allan Kardec, no entanto, sob o comando do Espírito de Verdade, que lhe supervisionava a missão, evocou as entidades espirituais mais diferentes, com elas mantendo notáveis diálogos, graças aos quais elaborou a codificação espírita. A tarefa missionária que lhe fora concedida, a elevada moral de que se revestia, a sinceridade e nobreza de propósitos, se mantinha a lucidez que lhe era peculiar. Funcionavam com credenciais para as evocações a fim de aprender, colher informações, conferir dados, aquilatar valores culturais e elaborar as obras, tendo a superior administração de Jesus, que retomava a terra na condição do Consolador. A próxima folhinha também.
Nem todos os indivíduos, porém, dispõem daquelas credenciais para seguras evocações, correndo o risco de serem enganados pelos espíritos burlões, mistificadores, atrasados e perversos, que pularam em torno dos homens e não respeitam senão as vibrações do caráter diamantino e as irradiações dos sentimentos elevados que os repelem. Podem-se evocar os espíritos, sabendo-se inicialmente que nem todos têm condição de atender aos chamados, em se considerando o estado emocional e evolutivo em que se encontram, as disponibilidades de tempo e ocupação, as afinidades com os médiuns e outras condições sutis igualmente importantes. A presunção humana que pensa tudo poder torna-se grande impedimento na área das evocações sérias, abrindo campo vibratório para os intercursores vulgares e decepcionantes. Bem agem aqueles que, interessados na aprendizagem, diante do intercâmbio espiritual, aguardam que ocorra os de natureza espontânea, podendo analisá-los e retirar deles as lições proveitosas, consoladoras, necessárias, à fé racional e ao equilíbrio da paz interior. A mediunidade, colocada a serviço do bem nas tarefas socorristas, faz-se instrumento dócil às comunicações naturais, enriquecidas de sabedoria sobre a orientação dos guias espirituais que selecionaram aqueles que se devem e podem comunicar, contribuindo para o próprio como para o progresso moral do médium e dos assistentes, pois que esta é a finalidade elevada do labor mediúnico e não para atendimento de frivolidades, paixões ou mesmo questões sérias, porém inoportunas. Viana de Carvalho, do livro Médiuns e Mediunidade, psicografia de Valdo Pereira. É aqui que nós possamos conseguir chegar a tudo isso enquanto médiuns, né, que somos. Né? Obrigado. Então, bem, meus irmãos, após essa leitura, né, de uma página que merece reflexão com relação a todos nós, que fala do uso que devemos sempre cuidar no tocante à mediunidade, como devemos aplicá-la, em que circunstâncias e os cuidados que devemos possuir. É uma página que nos aguça a curiosidade para maiores pesquisas, para maiores aprofundamentos. Ela não esgota toda a matéria, é claro. Ela nos provoca a reflexão. Agora, meus irmãos, com essa doce, suavíssima paz de Jesus nos envolvendo, vamos dar início aos estudos da obra Os Domínios da Mediunidade, e hoje é o nosso irmão Antônio, que vai apresentar o estudo projetado para nós aqui. Né? Vamos prestar muita atenção, o tema é muito importante e fala, inclusive em determinados momentos, sobre a interconexão das nossas mentes e a proximidade dos nossos irmãos desencarnados sempre conosco. Vamos prestar atenção. Olá, irmãos da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel, pela internet, hoje dando continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, vamos esmiuçar aí o capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais. Só para recordar, André Luiz, ele está numa visita a uma casa espírita junto com seu colega Hilário e com o Aulus, né, o orientador deles, nessa missão, que seria uma missão de estudo, né, sobre a mediunidade. Eles vão nessa casa espírita, que ela é administrada pelo Raul Silva, né, ele preside os trabalhos nesta casa, na parte respondendo pelos encarnados, e na parte espiritual, o irmão Clementino é o orientador, né? Ele seria o responsável, né, pelos trabalhos espirituais nesta casa.
Pois vamos lá, capítulo 5, assimilação de correntes mentais. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual irmão Clementino, mais responsável, deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando sobre nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Então, para relembrar, né, o psicoscópio, temos aí, né, já foi visto lá atrás, mas enfim, ele fala, né, sobre o psicoscópio que facilita, né, os exames e os estudos sem o impositivo de acurada concentração mental. Eles poderiam fazer esse estudo apurando, né, mentalmente, mas o aparelho serve justamente para facilitar, né? É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo, com recursos disponíveis para microfotografia. Isso na época, né, era difícil até de imaginar. Hoje nós temos esses óculos aí de realidade virtual, né, que você coloca e aparecem várias informações. Você está na rua, por exemplo, você pode colocar um mapa, né, um GPS, você pode ver a temperatura que está fazendo e outras informações a mais. Mas naquela época, para imaginar, né, tal coisa aí seria até difícil. Então, a espiritualidade já trabalha, né, já trabalhava naquela época com essa tecnologia para a auscultação aí do espírito, né, do campo espiritual daqueles irmãos. Pois bem, foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Então está lá os irmãos que vão trabalhar, né, nessa noite. Você tem ali os médiuns e você tem os espíritos que vão ajudar nessa tarefa. E você vê ali também o André Luiz e o Hilário utilizando o psicoscópio justamente para fazer essas medições, né, verem como é que essas energias estão fluindo com mais facilidade. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular, e justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou: em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Então, o nosso corpo material, ele é constituído de matéria, né, que foi retirada do próprio orbe, né, que nós
vivemos, né? Aquela máxima, né, de volta ao pó o que veio do pó, referindo-se aí ao corpo carnal, é a mais pura verdade. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária segundo as condições em que a mente se acha. Então, é uma vestimenta temporária e ela vai obedecer às condições da mente, né, que é quem comanda aquela vestimenta. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. Então, o irmão Clementino, ele ajustou, né, a densidade dele, né, para que as correntes mentais que ele ia passar ao dirigente do trabalho encarnado pudesse ser adequada ao que o Raul Silva podia assimilar, né? O irmão Clementino estava num outro patamar, né, vamos dizer assim. Precisava ajustar lá, fazer uma sintonia fina para que o nosso irmão pudesse captar o seu pensamento. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor, afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível para o benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, à maneira de um musicista emérito manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo em que o cérebro de Silva, sobre os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. Aqui mais uma ilustração, a ilustração do irmão Clementino, né, a sua mente aí vista através do psicoscópio, né, ela se nimbava de luz e ele colocava, né, a mão sobre o cérebro do Raul Silva, o dirigente encarnado, e que também se iluminava. Então, formava aí uma corrente entre a mente dele, né, e a mente do dirigente encarnado Raul Silva. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações, ou seja, a porção anímica, né, do médium, né, que o médium ele não consegue traduzir 100%, porque passa pelo seu centro cerebral, né, o conhecimento que ele tem adquirido ali. Então ele vai mais ou menos que dar uma traduzida naquilo que ele conhece. Então tem sempre alguma porção, né, anímica, pode ser maior ou menor, dependendo aí do grau de sintonia, de elevação daquele médium, mas a colaboração anímica ela vai sempre existir. Não é que nem uma televisão que capta os sinais que chegam até ela, e ela vai transmitir de acordo com as qualidades que ela tem. Se for uma televisão moderna, enfim, com todos os recursos que tem, você vai ter uma imagem ali limpa. Se for uma televisão antiga, sem recursos, vai aparecer um chiadinho, alguma coisa. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Terminada a oração, acerquei-me de Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico, e observei-lhe então todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força a eriçar-lhe a pele num fenômeno de doce
excitação, como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, no centro gástrico, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em formas de palavras. Então, nós temos aqui os centros vitais, coronário, frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Então, ele falou plexo solar, está aqui no centro gástrico. Acompanhando minha análise, o assistente explicou: o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino como a energia elétrica da usina emissora, que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. E o problema da voltagem? Indaguei curioso. Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes às possibilidades. Tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Então, fazendo essa analogia aí, um técnico, um eletricista, ele vai precisar ajustar a corrente que vai passar naqueles aparelhos para que aqueles aparelhos aí não sofram algum dano ou não funcionem de acordo. E sorrindo, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de Aulus sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada. E ali? O contato espiritual decerto, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva, na feição de palavras e raios luminosos. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou-se em aclarar. A lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhe são peculiares, e nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, nós influenciamos e somos influenciáveis através dos nossos pensamentos, da energia mental que nós geramos. Influenciam-se mutuamente, por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, por isso que a gente tem que verificar a qualidade dos nossos pensamentos, porque nós podemos, com a nossa força mental, com o nosso pensamento, interagir com aquele ambiente e podemos até modificar aquele ambiente de acordo com a nossa vibração mental. A gente pode colocar mais lenha na fogueira, ou a gente pode ser o agente que vai justamente apagar aquele incêndio. Vai depender aí da nossa posição, nosso posicionamento. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida. Os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-me, a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhes às unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas ensanchas, ou seja, materiais de sobra,
ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Olha, que coisa importante, não é? Que é a nossa onda mental. A gente tem que tomar cuidado, né? Nós somos espíritos imortais, já tivemos várias vivências aí e trazemos, né, na nossa composição psíquica, mental, o resultado de tudo aquilo que vivemos durante essas jornadas que tivemos aí na Terra. O nosso pensamento ele foi moldado. Então, cada um de nós tem uma característica própria. O que nós temos que fazer, né, já que estamos aqui na escolinha, é tentar melhorar, né, as características desse modelo de pensamento que temos, né, porque nós estamos, como já vimos, interagindo com o ambiente, sendo influenciando. Isso tudo vai depender da nossa onda mental, da nossa vibração mental. Então, esses pensamentos, né, de revolta, tristeza, né, te coloca nesse patamar de tristeza, a gente está influenciando o nosso ambiente. Quando nós nos colocamos nessa posição de tristeza, nós estamos sendo influenciados por sintonias que estejam, né, sintonizadas nessa faixa de tristeza. Estamos ajudando a aumentar, né, essa sintonia, como de amor, de compreensão, de esperança, de alegria, de crueldade, de revolta. Então a gente tem que ter cuidado realmente com o que a gente pensa, porque já está no automático. A gente passa o dia inteiro, se a gente for fazer realmente uma análise de tudo aquilo que pensamos durante o dia, né, como é que será que vai estar, né, essa balança no final do dia? Né? Será que a gente pensou mais no amor, no perdão? Ou será que naturalmente a gente vai para o campo da tristeza, da revolta, não é? No mundo que nós vivemos, né, com tanta informação que nos é jogada, como é que nós reagimos a isso? E a gente tem que fazer um esforço para mudar isso dentro de nós. Essa lição para todos nós, né? Nós somos alunos aqui e nós estamos aqui justamente para isso, para refinar. A gente tem que tentar dar uma refinada, e isso passa com certeza pela disciplina. É impossível você mudar hábitos antigos sem que você comece uma disciplina, né? Então, pessoa que é sedentária, ela tem que mudar o ritmo de vida dela, ela tem que se disciplinar, acordar cedo, a fazer exercício, e no final, né, de um determinado tempo, essa pessoa já vai ter assimilado esse tipo de comportamento, e naturalmente, né, ela não vai ser mais um esforço, ela vai fazer aquilo com prazer, com alegria. Mesma coisa perdão, conosco, né? Nós temos que nos disciplinarmos a esse padrão. É difícil, né? A gente pensa assim que já passamos por determinada experiência e não vamos mais voltar, e somos surpreendidos. Falamos, meu Deus do céu, mas de novo, cara, eu não aprendo, eu não consigo me controlar, enfim, nós acabamos aí aceitando, né, com naturalidade esses estímulos que na realidade residem dentro de nós. Nós temos aí que fazer os nossos esforços para mudarmos essa onda mental que nós projetamos, né? E você vai se reforçando a cada dia, também como aquela pessoa que começa a se exercitar, vai ficando cada vez mais forte, mais fortalecido. Se a gente não combater, a gente vai estacionar,
Então a gente tem que ter essa disciplina. Eu pensei uma coisa ruim, eu já estou aqui com pensamento de derrota, de pessimismo, de animosidade, e enfim, mudar isso, né, racionalmente, e fazer esse exercício, e de tanto fazer você vai acabar naturalmente mudando, né, esses caminhos mentais, esses mapas mentais, né, que nós criamos ao longo da nossa jornada evolutiva. Mas tem que ter um começo, né, se a gente for ficar adiando sempre. Então, pequenas modificações, né, na nossa sintonia, e vamos aí nos melhorando. É difícil, né, mas faz parte. Não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui no planeta de provas e expiações. Então a gente tem que realmente, é uma disciplina diária, enfim, de hora em hora, de minuto em minuto, né, porque o nosso pensamento não para, e está sempre verificando isso. Opa, pensei uma coisa errada, não vou pensar em outra, né? E tem uma dica que eu vi que tem me ajudado muito, eu gostaria de dividir com vocês, que é do você realmente meditar, né? Meditar não significa você parar o que você está fazendo e ficar ali 1 hora em posição de lótus. Você teve um pensamento ruim, imediatamente você para, né, e começa a meditar, limpando a tua casa mental, né, tentando deixar a tua casa mental livre, né, habituando a tua casa mental a parar de ficar fabricando esse tipo de coisa. Contrapor o pensamento ruim é um pensamento bom, pensar em Jesus, pensar no bem, pensar em algo legal, né, que enfim, tem acontecido com você, e você vai estar comigo, me ajuda muito, né? Então eu gostaria de dividir com vocês. Não parece nada não, mas no final de uma jornada do dia, você, poxa, hoje até que a coisa ficou legal, fluiu bem. Continuando. Compreendia desse modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades em harmonia ou desarmonia com as leis eternas. Então a gente tem que se ajustar, né, no que nós acreditamos, né? Se nós acreditamos nisso, nós devemos nos esforçar para estarmos à altura, né? Nós podemos fazer realmente a diferença para nós e para aqueles que nos cercam. Então, se eu quero ficar em harmonia, né, nós desejamos, anelamos isso, um planeta de regeneração, saímos de provas e expiações, e qual a nossa colaboração, né, que estamos dando para isso, para essa mudança? A gente quer um mundo melhor, a gente aprende a não poluir a praia, não usar, enfim, plástico, esse tipo de coisa. E no campo espiritual, no campo mental, a gente tem que agir da mesma forma. Não vamos fabricar, utilizar lixo, né? Nós temos que ter esse compromisso, né, conosco e com o nosso planeta, né, que ele repercute, né, o planeta, ele é o reflexo de seus habitantes e vice-versa, né? Nós viemos aqui para um planetinha primitivo. Esse planeta ele se melhora, mas ele se melhora também porque existe a melhoria dos seus habitantes, né? Você vai melhorando o magnetismo. Se cada vez mais os habitantes desse planeta estão fabricando menos lixo mental, a atmosfera, o psiquismo desse planeta vai ser muito melhor, evidentemente. Então, nós modificamos, né, o nosso ambiente, o nosso planeta. A gente fica esperando,
um planeta, anelamos pela chegada do planeta de regeneração, e a gente tem que contribuir, né, para ter direito também a usufruir, né, desse planeta de regeneração. O solilóquio, porém, não devia alongar-se. Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Repararam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? E ante a nossa expectação de aprendizes, continuou. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para a clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor quais os que conhecemos na Terra nos domínios da radiofonia. Então, precisa haver uma perfeita assimilação dessas correntes mentais, né, para que haja que ocorra o fato mediúnico. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas, sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Então, pelos poros, né, que são como se fossem milhões aí de anteninhas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí no átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores. Continuando. Semelhante a milagroso teclado de eletroímãs ligados uns aos outros e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais que determinam vibrações criativas, através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. A elucidação não podia ser mais simples, contudo oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento, que nos é exclusivo, flui incessantemente do nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríferas que nos são particulares, e usamos-lo normalmente acionando os recursos de que dispomos. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou o meu colega intrigado. Então, o que é nosso, né? Anímico, e o que é de uma outra entidade? Ele falou que não tem, né? O Hilário, não tem como reconhecer, né, o que é meu e o que não é. E responde, né, o Paulo, sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Ora, então é uma questão de prestar atenção, né? Nós temos um determinado padrão de comportamento e de pensamento. Aí chega algo que fala, poxa, isso não tem muito a ver comigo, né? Essa expressão, não costumo usar essa expressão, não costumo falar dessa maneira, me expressar dessa maneira. Então você está tendo ali, né, uma interferência
externa. Então isso é muito sutil, mas com o tempo, né, o médium ele vai aprender, né, a saber diferenciar, né, o que é dele e o que não é. Né? E bem-humorado comentou: em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria, para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com menor esforço. Então, nós temos a nossa onda vibratória, o nosso aquele nosso pensamento particular, o nosso modus operandi particular. Mas o que acontece? Nós usamos aí as nossas máscaras sociais, né, por conveniência, por necessidade. Né? Então, como que eu penso? Por isso que é importante, né, nós nos conhecermos, né, para saber realmente quem eu sou, né, ou quem eu estou sendo. Né? Numa determinada circunstância, o pai que educa um filho, ele não pode agir com o filho da mesma maneira que ele age num grupo de amigos. Né? A função do pai é educar aquele espírito que chegou, né, até ele para a vida, para o mundo. Então ele vai fazer cobranças que ele não vai fazer para os amigos dele, mas para o filho ele vai fazer, porque ele está educando o filho. Então o nosso comportamento, o nosso padrão vibratório, ele vai ser moldado pelas circunstâncias. Aquela máxima também de que o homem é um produto do meio faz muito sentido, né? Porque nós, claro que no sentido, num determinado grau, né? Porque o meio nos influencia, né? Mas ele não nos modifica ou não vem nos colocar numa posição de que nós não somos, porque quando desencarnamos e voltamos à pátria espiritual, aí sim nós voltamos desprovidos dessas máscaras sociais. Ali somos nós mesmo, refletindo, né, tudo que nós somos para os outros. Por isso que no plano espiritual você não tem segredo, você não pode esconder, porque está todo mundo vendo quem você na realidade é. Então é isso, quando se trata do fenômeno mediúnico, né, ele fala, né, a gente precisa tomar cuidado com o julgar, porque você fala assim, mas o fulaninho não está se expressando de uma maneira que não é a maneira natural dele se expressar, mas às vezes ele se expressa, né, de acordo com as conveniências, de acordo com os usos e costumes daquele local onde ele está, né, por uma, enfim, o sotaque de alguém, né, quando você vai numa determinada região do país, as pessoas acabam assimilando até mesmo formas erradas, né, de falar, mas esse é um costume. A pessoa, quando vai escrever, ela escreve direitinho, né, mas ao falar, né, de tanto escutar aquela coisa errada, vira um hábito, e a pessoa vai se expressar daquela maneira. Mas aí a pessoa vai fazer uma comunicação e fala, isso aqui não é fulano, não. Ele não usa essa expressão, ele sempre se refere a isso ou aquilo como X, por isso que ele fala. É perigoso julgar, né? Exatamente por causa dessa pragmática dos costumes aí pré-estabelecidos. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Aquilo que a gente já falou, o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Para eu me conhecer, olha aí a dica que ele está dando, né? Meditação, estudo edificante, né? Hábito de discernir. Você tem que parar, você tem que refletir. Você fala, peraí, no meio dessa confusão toda, quem sou eu? Né? Por que eu fiz isso? Por que
eu acredito tanto numa coisa e ajo de uma maneira completamente diferente. Eu estou agindo de uma maneira que realmente eu não penso, porque eu posso estar sendo influenciado pelo meio. Então eu preciso me conhecer, né? Eu preciso fazer essa viagem para dentro de mim mesmo, né? O autoconhecimento, né? Justamente para eu saber o que eu preciso afinar dentro de mim, senão eu vou sendo levado aí pela corrente, né? Seguindo, né? Pensamentos que não são meus, hábitos também, né? Que não me dizem nada, mas vou aí porque eu estou no meio da boiada e está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, eu vou surfar nessa onda, né? Porque está todo mundo aí fazendo. Hilário pensou alguns instantes, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizera importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade como nos dramas cotidianos. Então o fato mediúnico não é só eu estou ali naquele ambiente com Raul Silva, né, e vai, né, os bons espíritos vão chegar. Isso é normal, nós trocamos sempre, né? Então, os fatos normais do dia a dia existe o fato mediúnico, né? O acontecimento mediúnico. Sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar a cada criatura. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós. Olha só, a irradiar-se de nós, a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhe são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Então, nós tecemos a nossa própria teia, né? Então, por isso que oração e vigilância, né? O orai e vigiai, né? Limpar a casa mental, né? Limpar a nossa casa mental, nos colocarmos numa sintonia vibratória, procurarmos isso, procurar a sintonia com os bons espíritos. Senão eu vou ficar ali, ó, né? Naquela torcida, vendo o jogo acontecer e querendo que saia o gol, e eu vou estar ali naquela onda, naquela vibração mental, totalmente focada, a minha vida é só aquilo, né? Só aquele momento, só aquela condução. E eu estou ali porque eu quero, porque eu escolhi estar ali, né? E depois eu reclamo, né, da vida. Puxa vida, caramba, é só isso a vida? Ué, a gente se colocou naquela faixa, naquela vibração, naqueles velhos hábitos, né? Vigilância, né? A gente precisa orar e vigiar, cuidar, né? Vigiar no sentido de cuidar, né? De proceder, né? A gente precisa estar numa onda mental e as nossas ações, elas têm que fazer jus a esta onda, essa vibração mental. Não adianta eu orar, ora muito bem, escolhe bem as palavras, né? E até o sentimento naquele momento, realmente de oração, é um sentimento verdadeiro. Passou o momento da oração, como se fosse uma fórmula mágica, né, que nós repetimos. Pronto, eu já orei, agora estou protegido, agora eu posso sair para o mundo, xingar o primeiro que me fechou na rua, tratar mal alguém ali porque eu estou mal-humorado, hoje eu não acordei bem, então, sabe? E é isso, né? Vigilância, a história do vigiar é isso, é cuidar, né? Para saber se realmente eu estou, né? Se as coisas estão batendo, se eu estou agindo de acordo com aquilo que eu anelo, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu peço, né? Nas minhas orações. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou:
estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Chegamos aí no final do capítulo, né? Vamos nos preparar aí para a próxima etapa do nosso trabalho, né? No atendimento fraterno dos nossos irmãozinhos, levando aí esses ensinamentos preciosos, né, que esse livro nos traz, com Jesus no coração, com muito amor, para os nossos irmãozinhos que vão ser atendidos. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, graças a Deus, graças a Jesus.